aqui é um Cápsula e nós vamos falar agora da expectativa de cada voto uma Magnitsky. Olha que maravilha que vai ser esse julgamento do Bolsonaro, hein? Segundo estão dizendo, os próprios jornais, os jornais tradicionais da mídia tradicional socialista brasileira estão reconhecendo que aqui, ó, aliados de Bolsonaro esperam que o julgamento gere mais sanções dos Estados Unidos. Olha só, integrantes do governo veem aumento de pressão dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro. Eles não falam com todas as letras, o que o pessoal está falando aqui em outras mídias, como por exemplo aqui, ó, Trump deve aplicar a lei Magnitsky contra ministros que votarem pela condenação de Bolsonaro. Aqui está mais explicado o que quer dizer. Eu só acho que o Trump devia começar com o Gonê. No momento que o Gonê fizer a sustentação oral dele pedindo a condenação do Bolsonaro, Magnitsky no cara. E aí, a partir daí, cada votinho uma Magnitsky, né? É o que o pessoal está prevendo aqui. Cada voto uma Magnitsky, olha que beleza, né? Lógico, cada voto para condenação do Bolsonaro, né? E parece que, inclusive, o Eduardo Bolsonaro foi convidado para assistir a votação, assistir o julgamento lá na Casa Branca. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Tomar de 6 do Vasco, é igual a perder para Janja, Diego Morsa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então você pode olhar aqui para o Folha do Estado, que é um jornal que eu não conheço, mas né, não tem nada contra também, parece bastante razoável, dizendo que Trump deve aplicar a lei Magnitsky contra ministros que votarem pela condenação do Bolsonaro. Me parece uma coisa bastante razoável, como eu falei para vocês. Foi só o Alexandre de Moraes exatamente porque a expectativa é que os outros se movessem e dessem um jeito de resolver o problema. Só que está naquela situação em que ninguém quer fazer nada, quer todo mundo ficar quietinho, sem ninguém botar briga, botar pressão em nada, e todo mundo acovardado, pelo menos é o que indica até o momento, porque pode acontecer, como eu falei para vocês. A minha visão, há 2 meses atrás, é que Bolsonaro estava condenado já, não ia ter chance nenhuma. A dúvida que eu tinha era se o Fux iria abrir divergência ou não. Mesmo o Fux eu achava difícil abrir divergência. Achava que ele ia reclamar, mas ia acabar votando de acordo com o Alexandre de Moraes. Mas agora eu já não sei. O Fux já divergiu abertamente do Alexandre de Moraes e eu acredito que pode ter outras divergências também. Vamos ver qual vai ser o resultado. Mas eu não tenho dúvida que, havendo a condenação do Bolsonaro, vai sobrar Magnitsky para um monte de gente lá no Alexandre de Moraes, lá na primeira turma. É por isso que esse pessoal está com essa preocupação tão grande de dizer que não, que a Magnitsky não pegou no Alexandre de Moraes. Não doeu nada, fez diferença nenhuma, não. Os bancos aqui no Brasil não estão fazendo nada e coisa e tal. Só que o pessoal sabe, lá o pessoal sabe, os próprios ministros sabem que a coisa está pegando, né? E mesmo a mídia tradicional socialista, você pode dizer que o jornal aqui talvez não seja um jornal muito confiável, não sei o que lá, aqui, né, o pessoal falando aqui, urgente, Trump deve aplicar Magnitsky a cada voto pela prisão do Bolsonaro e coisa e tal. E, de novo, falta o Gonê, tem que botar no Gonê também, né? Mas você vê que a Folha de São Paulo e o Estadão estão indo no mesmo entendimento. Eles não falaram com todas as letras que o Trump vai botar Magnitsky em cada ministro que votar contra o Bolsonaro. Mas estão entendendo que esperam que o julgamento gere mais sanções dos Estados Unidos e impulsione a anistia aqui, ó. Aliados de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, quem são os aliados de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, né? Avaliam que o julgamento do ex-presidente, que começa na próxima terça-feira, deve acelerar sanções de Trump a autoridades brasileiras. Em paralelo, o deputado Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, aí tá claro, né, que atuam no